Minha gente, olha eu aqui de novo. Ah, gente, então, eu sou Tatiana Valente e ganhei esse presente do finzinho desse ano, mais do que desafiador, é no mínimo desafiador esse ano, né? Que é fazer essa mediação dessas conversas, esse grupo de conversas, né? E hoje nós estamos na quarta volta, no quarto círculo, né? Desses papos que têm sido incríveis, assim, que maravilha. Eu comecei a ficar um pouco saudosa de uma coisa que ainda está no encerramento aqui, né? Mas é isso, estamos no encerramento desse ciclo de conversas sobre dramaturgias, enfim, né? E como não podia deixar de ser, vamos receber mais uma figura muito bacana, muito interessante, e estou muito contente de poder entrevistá-la. E sem muito arrudeio, como já é assim sabido, né? Não é segredo para ninguém, que a nossa apresentação começa pela apresentação, então eu vou deixar que ela mesma diga quais são os territórios e o mundo onde ela habita, que ninguém é melhor do que ela para dizer sobre ela mesma, né? Então, vem para cá, Painé, chega aqui nessa sala, Painé Santa Maria, chega aqui para conversar conosco. Olá, Tudo bem? tudo bem? Que maravilha! Como é que tem passado esses dias? Esses últimos 10 meses de dias, você fala? É isso aí, é porque o tempo anda um pouco, né, confuso aqui pra gente, né, pai? Né? Realmente, a quarentena inteira, esse ano inteiro foi uma loucura. É, já não tenho, acho que não tem palavra para descrever esse ano numa palavra só. Sim. Mas aconteceram muitas coisas promissórias também, e muitas Hum, conexões. Eu acho que é muito chato perder o contato, né, com as isso, pessoas, sim. mas ao mesmo tempo eu acho que se abriu uma possibilidade de, por exemplo, eu estar participando desse projeto sem estar lá, que às vezes a loucura das distâncias permite algumas coisas e outras não. Então, nesse sentido, esse ano foi um ano de redes muito poderoso, assim, Sim. e um ano de calor humano muito esquisito. Sim. Mas, enfim, isso, tentando entender para onde a gente vai sem ter muita noção de como o mundo vai funcionar. Assim que estou, com essa confusão toda. Sim, estamos, né? Imagino. Pai, né, viver é uma grande manipulação. A vida é uma grande manipulação de objetos, é isso, pai, né? Por que decidir ser malabarista? Por que decidir manipular objetos? Como Sabe que essa surgiu é isso? uma pergunta que eu me faço muito. Porque de todas as profissões do universo, e tantas que eu acho assim tão inspiradoras e altruístas, sabe? Tipo, uma coisa. Eu escolhi ser malabarista. É, é, é louco. Eu não fiz aquela introdução de mim que você falou, imagino que em algum lugar onde seja postado esse vídeo vai estar, então vamos continuar com nossa conversa livremente. É, o circo, para mim, chegou desde um lugar muito legal. Eu sou argentina, é uma criança argentina, em Buenos Aires, particularmente. Aos meus 15 anos, eu morava no bairro da Paternal, que é um bairro lá, quem esteja assistindo de Buenos Aires vai entender. É, E no, sempre minha família foi ligada nas artes. Minha mãe é dançarina e cantante de tango, minha tia é bonequeira, palhaça, enfim. As mulheres da minha família, particularmente, elas são ligadas com a arte. É, e nessa loucura toda, na Argentina, em 2001, teve uma crise muito grande, uma revolução social muito grande, onde o país passou por enfim, por uma crise incrível. Se ocuparam muitos espaços nos bairros para fazer merendeiros, para poder se organizar nos bairros mais localmente para tentar passar essa crise. E nesses lugares surgiram muitos centros culturais alternativos. E eu, uma adolescente em pleno momento de quero revolucionar o mundo, né? Cheguei lá falando
vamos lá, somar, fazer coisas. A gente começou a fazer diferentes trabalhos no bairro com várias pessoas que participavam lá. E o circo estava lá também. Aliás, eu fui a última das minhas amigas a aprender a fazer malabares, por exemplo, e sou a única que continua. Então, aí comecei a aprender a fazer malabares e era mais uma atividade dentro dessas coisas que eu fazia. Mas foi a única de todas as atividades que me prendeu para o resto da vida, por assim falar. Então, para mim, o circo tinha a ver com isso, tinha a ver com esses espaços, com muitas pessoas. Eu aprendi de muitas pessoas que estavam viajando pela Latinoamérica, fazendo malabares na rua, no sinal, parava nos centros culturais e nas ocupações. E, e eu olhava isso como uma possibilidade de sair para o mundo inteiro, conhecendo esses espaços, conhecendo essas pessoas. E aí que começou essa conexão com o circo e com o malabarismo particularmente. Continua? Você tem alguma pergunta? Porque senão continua até o infinito. E foi muito louco, porque eu viajei alguns anos para alguns países limítrofes com a Argentina, fazendo rua, fazendo semáforo. Depois voltei para a Argentina, não sabia muito bem ao certo se isso que eu queria fazer para a vida, porque eu estava também meio perdida, né? E trabalhei na cozinha, trabalhei fazendo todas as coisas, e um bom dia eu olhei assim e falei, realmente, a única coisa que me fez sentir essa conexão e essa liberdade foi o circo. Então, voltei para o circo de cheio dessa vez, assim, tipo, encarando também um pouco, me propor estudar, me profissionalizar, poderia ser a palavra. Mas continuo também viajando e trabalhando, fiz 10 anos da minha vida, trabalhei nos semáforos de diferentes países, foi muito legal, foi batalhado, mas foi muito legal, porque tem uma cultura de conhecer pessoas e lugares, e enfim. Foi muito bom, mas aí também, com o tempo, eu fui conhecendo outros aspectos do circo. Lá em Buenos Aires, em uma das voltas, a gente alugou uma casa com um grupo de amigos, organizamos um centro cultural, onde a gente tinha uma sala de teatro embaixo e um pequeno pátio para fazer malabarismo, né? Porque sempre tem essa questão da altura e acrobacias aéreas. A casa era organizada com 2 circenses, outra musicista, uma palhaça contadora de histórias e um fotógrafo e trabalhador das artes visuais. Então, tinha uma somatória de artes muito legal. Eu falei, é isso, eu quero organizar esse espaço, para ter um espaço para fazer coisas, para apresentar. E aí veio uma realidade dupla, que foi me conectar com muitas pessoas incríveis que eu admirava muito e admiro até hoje em dia, e fazer muitas atividades muito legais, e ao mesmo tempo, meu tempo de artista ficou muito reduzido. Porque, né, tem que. E mais na Argentina. A Argentina tem uma realidade também que muitos dos espaços alternativos não tem nenhum tipo de apoio. Então a gente mantinha o lugar fazendo uma venda de comidas e bebida durante os espetáculos. A maioria das coisas era no chapéu, então a demanda para quem se faz cargo do espaço é muito grande. E aí, depois de uns 3 anos, falei, eu acho que eu preciso um pouco de tempo para mim. Aquele momento, né, que você escolhe aonde colocar as energias, que isso vai passando muito no longo das nossas vidas, né? A gente aqui tá um calor danado. E eu, como vou argentina, não consigo não tomar mate quente, então tô aqui, ó, tirando o bigode de suor. E aí foi quando eu decidi ouvir de umas... Depois de fazer vários cursos com diferentes pessoas que eu admiro muito na Argentina, no Paraguai, no Chile, eu decidi vir para o Brasil para fazer um curso de aprimoração de técnica que tinha na Escola Nacional de Circo, que fica no Rio de Janeiro. São muito poucos os países da Latinoamérica que têm escolas públicas de circo. Escolas que o Estado proporciona educação circense profissional gratuita. E isso é muito importante.
Cada vez mais países estão somando essa possibilidade, mas são muito poucos mesmo. E eu cheguei com aquele medo de viajar para o Brasil sozinha, né? Porque tem muitos mitos ao redor de viajar de mochila e de paraquedas no Brasil. Cheguei, fui muito bem recepcionada por outras pessoas que estavam fazendo esse mesmo curso lá no Rio de Janeiro, amizades que a gente... O circo tem uma coisa muito maravilhosa, tem muitas convenções, encontros de circo, caças culturais que ficam em diferentes países no mundo inteiro. E você percebe que eu percebi muitas coisas, tive muitos encontros com realidades. Um é que você acha no começo que a gente pensa mais ou menos igual porque está no mesmo circuito artístico e nos mesmos lugares e nas mesmas coisas, e depois aos poucos, quanto mais você define seu pensamento, sua política, suas lutas, você vai percebendo que não é tão assim, né? Mas que é uma realidade do mundo, na real, não é somente do circo. Mas é aquela primeira fantasia mais adolescente, você tem meio umas quebras aí nesses lugares. E a outra é que realmente tem uma família muito grande e que tem muitos espaços que estão dispostos a receber você em diferentes partes do mundo, que procuram a troca de saberes. Isso abre para você a possibilidade de ir para muitos lugares, assim. E as convenções de circo, e os encontros de circo, os festivais de circo são lugares onde você se encontra com muitos artistas de diferentes partes para compartilhar conhecimento, para assistir espetáculos, para ver as outras pessoas, o seu crescimento profissional, o seu aprender muito. Então, isso, por exemplo, eu cheguei no Rio de Janeiro e o caminho foi treta, mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu encontrei com essas pessoas, uma fez, bem-vinda! E aí me instalei na Escola Nacional de Circo na real, em outro lugar, mas fiquei na Escola Nacional de Circo treinando. No começo, os cursos eram de 3 meses de aprimoramento, e eu estava atrás de um curso de antipodismo, que é o malabarismo com os pés. Você já deve ter visto uma pessoa que fica deitada e fica com os pés rebolando mesas, bolas de futebol, coisas. Tem um professor lá que terceira geração de circo, e aos seus 70 anos continuou dando aula lá, que é o professor Pirajá. E essas são umas coisas mais legais da escola que eu fiz naquele momento, né, do curso que eu fiz lá, que eram esses professores que têm muitas histórias do circo tradicional. E aí me encontrei com outro universo do circo, que é o circo tradicional de lona, que para mim era uma anedota longe, sabe? Eu praticar um circo mais de bairro, mais de rua. E aí me encontrei com todo esse universo do circo tradicional de lona, gerações de famílias. Eu falei, gente, com todas as coisas super legais e todas as não legais que tem, como todos os ambientes de tudo que tem na vida. E me apaixonei por treinar com essas pessoas, e de 3 meses que eu pensava estudar lá e continuar viajando para outros lugares do Brasil, terminei ficando 1 ano treinando lá com essas pessoas, aprendendo um monte e descobrindo também que partes desse universo eu queria pegar para minha vida e que partes não. E sou muito grata por todo o tempo que eu passei lá, porque realmente mudaram muitas perspectivas de coisas na minha vida. E aí, esses 3 meses que eu estava vindo para o Brasil estudar viraram 7 anos e meio. O resumo é assim de vida meio resumido mesmo, mas é mais ou menos isso. Eu continuei treinando lá um tempo, conheci um grupo de pessoas lá, com que eu comecei a fazer também trabalhos na rua, conheci o Teatro de Anônimo, que é um grupo que tem lá de teatro e circo, tem mais de 30 anos de atuação no Rio, que ele super... É louco, né? Porque nem sempre é tão fácil entrar nos espaços assim, quando você não conhece ninguém. E eu conheci esse grupo de pessoas, tem um encontro de circo lá no Rio, que é na Praça São Salvador, que tem um grupo coletivo Bravos maravilhoso, que a gente fez muitas atividades. Junto, sempre fui muito bem recebida. Mas, por exemplo, o Anônimo começou a organizar esse grupo de pessoas para ocupar os espaços públicos no Rio de Janeiro, para gerar um público, para
para ter espaço para trabalhar mesmo, porque eu me vi nessa realidade também, que o semáforo lá era muito ruim para trabalhar. Eu treinava 5 dias por semana na escola, porque eu estava nesse pique de aprender, 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 e não tinha dinheiro, né? Porque a gente tinha que comer e pagar uma casa. E por mais que a gente morasse em qualquer lugar que fosse mais econômico entre 1.000 pessoas, tem que pagar esse aluguel todo mês. Então, foi ali que, apesar de eu já ter várias experiências de fazer espetáculos de verão com vários amigos do Uruguai, com vários amigos da Argentina, eu queria nombrar tantas pessoas, mas é difícil, né? Porque uma vida inteira. Mas, enfim, base essas experiências de espetáculo em grupo, e graças a uma amiga também, mulher, que foi a Toy, que foi que me acompanhou, a Espuma Bruma, me acompanhou a fazer a minha primeira roda sozinha. Eu falei, tá, é a hora de fazer espetáculo de rua sozinha. Que era um medo e era um desafio também, né? Porque chegar num espaço público não é o mesmo você chegar com seus 3 amigos e montar as coisas e ter números em grupo e saber que alguém vai te salvar, que você colocar a cara lá, ó, eu vim sozinha aqui. Por isso foi muito importante que essa amiga me acompanhasse nessa primeira roda também. Eu passei semanas treinando no meu quarto como que ia ser espetáculo, montando as coisas. E cheguei no parque, fiz o espetáculo, acho que tinha 7 pessoas que chegaram perto para assistir, com um chapéu de R$ 20. Mas foi muito legal, e nesse dia do ano 2013, nasceu o meu primeiro espetáculo solo, de rua, em que eu fazia palhaço e malabarismo, porque essas são as coisas que eu treinei, estudei, pratiquei e gosto de fazer. E dali para frente foi toda uma loucura. Eu comecei a fazer muitas rodas no final de semana, tipo, de 4, 6, 8 rodas por final de semana, né, para conseguir uma renda para poder viver durante a semana. Então, o espetáculo ia crescendo muito rápido. Ele foi basicamente dirigido pelo público, porque eu ia vendo o que funcionava e o que não funcionava. Essa é uma cultura muito argentina. Eu acho que essa parte a gente traz da Argentina mesmo, desse palhaço bem palhaço, bem de rua, de contato com o público, ir testando e ter a cara de pau de ir lá, né? E fazer mesmo sem saber, mas ir aprendendo no pique. E eu tive uma infância muito cheia de assistir espetáculos. Minha família é dessa família que, tipo, no final de semana pegava, ia até o parque, assistia um espetáculo, ia num centro cultural para assistir alguma companhia que vinha de algum lugar apresentar boneco, palhaço, malabarismo. Então, eu acho que isso fica em você, sabe? Então, quando você vai fazer, essa informação tá toda lá. Não que se você não teve isso na sua vida, não consegui fazer, mas eu sinto que eu tinha toda essa bagagem comigo e eu só precisava fazer minha experiência pessoal, assim. Mesmo na adolescência, a gente passava horas, final de semana a gente ia com as amigas no parque, assim, assistir espetáculos de rua, tinha vários que a gente amava, assistia 7 vezes num dia só. E todos eles tinham palhaçaria de rua e malabarismo, que sempre foi meu universo, assim, dentro do circo. Eu já me perdi. Você, você tem alguma pergunta Ai, ou tem né? que continuar? Deixa eu. Pois é, deixa eu só. Eu fiquei ouvindo você, eu tô encantada aqui, né? Se eu deixaria que tu falando aqui por umas 4 horas. A Samara que vai dizer assim, da hora ela vai dizer assim, gente, deu. Painé, como foi que aconteceu essa junção das técnicas? Como é que é a tua relação, né? Tem uma hora que você falou do Malabar, né? Você fala do antipodismo, que já era uma vontade, você se depara com a Escola Nacional de Circo, mas como é que tem sido agregar as técnicas, assim? Com o que tu se identifica mais, né? Você é musicista também, você toca instrumentos, é isso, né? Como é Esse que veio vão chegando essas depois. coisas? Mas como é que chega isso, assim? Você vai desejando antes para criar um número? Não. Você, sei lá, encontra o instrumento e aí começa a experimentar. Assim como você está falando em relação à roda, que eu acho incrível essa relação, assim, né? Você se lança na rua para que o encontro com a rua e com aquilo tudo que acontece ali, né?
isso vai se desenvolvendo. Eu acho isso incrível, assim. Aí eu quero compreender como é que é isso, tua relação com as técnicas. É que tem muitas. Aí você falou isso, me falou, tem muitas formas de você criar. Por exemplo, ano passado eu tive a oportunidade por primeira vez de criar um trabalho de cero já com uma direção, com uma pessoa que me acompanhou na criação de personagem. E foi outra experiência completamente diferente que eu, pelo caminho que eu fiz na minha vida, não tinha tido antes. Assim, eu sempre criei algumas coisas, depois alguém veio dar aquele olhar de fora, uma vez que estava, e dar uma limpada. Então, são duas experiências super válidas as duas e super gostosas de transitar. Como que chega nas coisas? Por exemplo, o antipodismo foi uma coisa muito legal que eu treinei, mas ele sempre fica meio aqui, porque tem uma questão de materiais e de treino específico. Então, uma coisa que eu treinei muito, mas que eu ainda, na prática, não utilizo nos meus trabalhos, por exemplo. Tem uma ideia de um número que eu tenho sempre aqui, que eu sempre dou uma treinadinha, mas está ali e ainda não chegou nas pistas. Como que vão chegando as coisas? E é muito louco isso, porque o malabarismo tem uma coisa, às vezes, de malabarista, né? Que você meio faz malabares e é virtuoso e a pessoa assiste. E eu queria uma coisa que fosse com mais participação do público. E tive a sorte de fazer temporadas, trabalhos com esses palhaços de rua com que eu trabalhei antes. E aí falei, isso que eu gosto, isso que... Então fui somando essas coisas. E essas coisas que já estavam na bagagem da minha mente. E no começo, eu acho que eu fiz muitas gags, coisas clássicas de outros palhaços de rua que eu assisti. E com o tempo eu fui personalizando isso para coisas que eu gostava. Também você percebe que, com o tempo, eu percebo que tem muitas coisas e muitas lógicas, por exemplo, piadas para começar o espetáculo, que são você tirar sarro, fazer chacota com alguém do público, com o careca, com o gordo, entendeu? E que isso eram coisas muito clássicas, mas que no momento você, tipo, você tá por fazer, para e fala, peraí, eu quero fazer isso? Eu quero que meu humor passe por ali? Não. E aí você começa a se questionar, falar com outras pessoas, aprender outras formas, e aí eu acho que você vai criando o seu tipo de humor, que ele pode falar desde muitos lugares. Aliás, eu acho que cada vez mais, por exemplo, o movimento de mulheres e de palhaçaria feminina vem trabalhando com isso, desde onde a gente faz o nosso humor, que coisas a gente reproduz, que coisas não, que coisas a gente cria, que coisas a gente resgata. Tem muito também, né? O que mais utiliza não é porque o único que existiu, porque o que mais utiliza, mas tem muita mais coisa lá também que a gente poderia pegar. Das pessoas que já vieram antes, já fizeram humor antes, e já fizeram espetáculos antes. E como que as coisas vão chegando? Para mim, chegam de uma convivência, por exemplo. Eu convivi muito com pessoas que faziam humor, comecei a gostar disso, falei, mas, por exemplo, eu convivi muito também com pessoas que faziam acrobacia e eu nunca peguei esse jeito. Então, tem aí uma coisa também de... Acho que quase todo mundo no começo faz alguma coisa de acrobacia também, aí você meio define para que lado vai, tem pessoas que conversam nesses universos. Eu fiz e ficou por lá por aqueles anos no começo. Mas a música, por exemplo, eu estava rodeada de pessoas que faziam música, sempre foi uma vontade, mas durante um tempo eu acho que eu não tinha essa capacidade ou não falei, tá, vou fazer isso. E aí a Turca, a Natália, que é a minha irmã da vida, assim, ela é musicista, a gente morou juntas muitos anos, e, e eu estava com essa vontade de tocar algum instrumento. Ela falou, eu acho que o acordeão seria uma coisa legal para você, porque você gosta de... Enfim, quando a gente se conhece, né? Aí eu peguei uma sanfoninha, na real, de botão que minha tia tinha, que ela usava para algumas coisas dos espetáculos dela, que ela tinha trazido de umas viagens. E comecei a tocar, comecei a aprender. A música, para mim, particularmente, é um caminho muito difícil. Alguém pode falar isso do malabarismo, por exemplo, mas para mim foi desde o primeiro momento que eu toquei uma clave e uma bolinha, para mim fluiu. Nunca teve dificuldade assim.
tem que treinar, porque como qualquer coisa você tem que treinar muito. Mas nunca foi difícil. A música para mim foi difícil, continua sendo, mas eu insisto. É... E o circo e a música, né, são bem juntos assim. E eu percebo também, às vezes, no espetáculo, quando eu uso música no começo para convocar, que tem muitas pessoas que podem não se sentir chamadas pelo circo, mesmo numa questão de idioma, quando você trabalha em algum lugar onde as pessoas não falam seu idioma, então a convocatória não é tão fácil você ficar falando no microfone, vem você para cá, gente, chega perto. E eu sinto que a música é essa linguagem universal em que você começa a tocar e as pessoas fazem e o corpo já se mexe, e a memória emotiva de algumas músicas já bate nas pessoas. Assim como tem uma memória emotiva com o circo, que eu já terminei muitas vezes o espetáculo e, tipo, você vai lá na PQP, num lugarzinho, e faz um espetáculo de circo e vem uma pessoa te falar, eu era criança e eu lembro. Isso acontece muito aqui no Brasil. Quando vinha a lona de circo e a gente chegava e a gente queria fugir com o circo, vocês têm uma tradição muito grande de circo de lona, assim, itinerante. E a pessoa, tipo, sabe, vem com essa mexida de, ai, e a maquiagem palhaça e essas coisas. E a música, acho que também tem uma coisa assim, do malabarista, acho que as pessoas não lembram assim com essa emoção. Mas, enfim, a figura palhaça assim, tem uma coisa muito presente aqui no Brasil. Tanto que é difícil. Eu sou uma palhaça que não utiliza nariz. Isso é um pouco chocante, às vezes, para algumas pessoas. E nada, é um tipo de palhaçaria que não utiliza nariz também, né? Que existe. Assim foi a chegada na música. E depois eu acho que isso que você faz vai chamando também para sua vida essa energia, porque eu passei de morar em casas cheias de malabaristas. A última casa que eu morei antes de lugar que eu estou morando agora, eu morava com 4 pessoas que tocavam música. Pois é. Então, acho que você vai chamando, né, com a energia. Aliás, essa foi uma experiência assim muito boa de viver codo a codo com a música e de trabalhar com músicos profissionais, né? Realmente que realmente vivem e fazem música na sangue 24 horas por dia, que é uma loucura. E é muito, muito lindo também. Você acordar com um clarinete, almoçar com um sax. Aliás, hoje em dia eu moro com meu companheiro, ele é percussionista. A percussão é outro universo também. Sim. Eu depois também entrei na percussão. Eu fui participar de um bloco do bairro que eu estava morando. E eu cheguei com a sanfona porque ia ser um bloco que ia ter sanfonas. E eu, que era sanfoneira, falei, eu me sinto que esse é meu lugar, porque a maioria dos blocos não tem, né? Tem percussão, tem sopros. E eu falei, perfeito, é algo que eu sei tocar. Aí eu cheguei e falaram, não, gente, a gente decidiu que não vai ter sanfonas, me deram um tambor. Foi assim. E eu já tinha tocado tambor algumas vezes antes na minha vida. Eu sinto que é uma coisa que a gente traz meio ancestral, mas que precisa um trabalho, uma prática, mas eu sinto que isso já estava em mim. Tive algumas experiências muito massas, assim, com toques de percussão, mesmo nem sabendo o que estava fazendo, era uma coisa que, sabe, caçava nesses momentos viagem, assim, de viagem, momentos mágicos, encontrar com pessoas que falavam, vem aqui, vamos vivenciar esse momento. E, e aí comecei a tocar percussão também, e aí acho que nunca parei, já há uns 4 anos que a gente está tocando nesse grupo, e também vem sendo um aprendizado. E aí é o momento em que você percebe que uma vida só não alcança para estudar tudo que você quer. Porque né, tem uma época em que eu vou falar e me concentro em tocar muito sanfona, aí tem uma época em que eu falo, tá, tenho que me aprimorar com a percussão, porque parte da minha vida também vou lá estudar. E aí falo, gente, eu não estou malabareando há um monte de tempo, vamos treinar, porque depois tem que fazer os números. E eu falo, curso de palhaçaria, vamos lá, porque eu estou precisando dar um up nessa emoção de palhaço que tá aqui, mas que eu não estou treinando. E aí o universo é enorme e você vai tentando administrar. E a realidade de qualquer artista independente, acho que qualquer país do mundo é que você faz.
Os flyers, o que você vai fazer, envia toda a documentação, tem que ir no banco, resolver as coisas para receber os pagamentos certinho, tem que treinar para você conseguir fazer os espetáculos, para se aprimorar, para conseguir essas ideias que você tem na cabeça, jogar no, na cena, enfim, as 8 milhões de coisas que requerem sua atenção. Então, essas coisas chegaram na minha vida, assim, tem 1 milhão mais que eu queria que chegassem, mas o tempo não acompanha tantas vontades. Você tem alguma outra pergunta? Tenho, bem filosófica. Dentro disso tudo que você fala, eu fico aqui com vontade de como o que é o que é o circo? O que significa circo para ti? Assim, seria possível uma painé sem o circo? O que é ser circense para você? Eu me fiz tantas vezes essa pergunta. A melhor definição que eu escutei de circo que é uma arte que envolve todas as artes. E eu acredito muito nisso. Então, ela me permite transitar por todos esses lugares que eu estou contando agora, tipo, eu vou para música, eu vou para... tentando não descuidar nenhum, porque eu tenho maior respeito por minha profissão, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a encontrar no circo e nos palcos, eu acho que quando você está num cenário, você tem um poder. Porque eu uno várias pessoas com a possibilidade de transmitir uma mensagem para muitas pessoas que estão te assistindo. Ou 3, não importa quantas sejam, mas são pessoas que estão aí te assistindo e assistindo uma ideia sua, uma coisa que você criou. E aí foi onde eu comecei a decidir há bastante tempo, antes de vir para o Brasil, qual que ia ser o conteúdo do trabalho que eu fazia, o que eu queria colocar na cena. Então, para mim, o circo é um lugar de poder me manifestar com a beleza da arte, para que cada pessoa... Eu acho que as mensagens, você tem uma forma que a mensagem você pode transmitir ela, que pode chegar, não estou julgando de cada jeito, mas não é o mesmo ter uma conversa que alguém te conte um poema, por exemplo. Não é o mesmo ter uma poesia, essa belezura, que a mensagem chega de outro jeito. E para mim o circo é isso, uma arte que envolve todas as artes com capacidade de você transmitir ideias, emoções, sonhos para as pessoas. E eu encontro, lá vai o portunhol no meio, eu encontro o prazer em eu escolher o que eu quero que minha arte fale. Não, acho que eu não conseguiria fazer um número sei lá, de malabares só de... super respeito quem quer, porque conheço muitas pessoas que são maravilhosas fazendo isso, e tem uma poesia nisso também. Tem uma poesia muito grande em quem sente prazer em fazer isso, e quando está fazendo, está te transmitindo o prazer que sente em estar fazendo isso. Isso não, a ideia não é julgar a arte de ninguém, pelo contrário, eu acho que cada pessoa encontra seu prazer e a sua poesia em diferentes lugares. Eu encontrei em outros. Comecei a me questionar um tempo atrás, no malabarismo tem muito uma coisa que... Tem muitas coisas no malabarismo, né? Eu comecei com malabarismo e eu me especializava em pouca quantidade de claves. Então, isso era coisa de mulher. Quando você fazia swing com as claves, aí vinha um cara e fazia algum truque de swing e falava, é truque de mulher, por exemplo. Quando, tipo, 17 anos atrás. E aí, numa necessidade de eu me desafiar a jogar quantidade de claves para mostrar que eu era tão boa quanto esses caras que estavam lá e que não fazia só truques de mulher. Enfim, mas essas são inseguranças pessoais que a gente depois vai trabalhando. Que a sociedade leva também a você nesses lugares, mas, Uhum. enfim, eu fui trabalhando isso e hoje encontro prazer em fazer quantidade, mas meu prazer está na pouca quantidade de claves. E para mim foi muito prazeroso, por exemplo, Chile é um lugar que tem malabaristas muito incríveis, assim, com uma técnica muito elevada, assim. Eu aprendi, aliás, de pessoas do Chile, muitas das coisas dos Sim. meus primeiros malabarismos.
E eu cheguei lá numa convenção e ia dar uma oficina. E eu tava em pânico. Eu falei, gente, eu vou dar uma oficina de malabares para quase das melhores malabaristas da Latinoamérica. Eu falei, gente, Desafio mesmo. foi desafiador. Eu falei, tem coisas que eu me enfio e eu acho que não raciocino muito antes, mas vamos lá. E aí foi muito louco, porque chegaram nesses malabaristas que jogavam, tipo, 6 claves, 13 claves em paz, assim, e foi tipo, deixa todas as claves no chão e a gente vai fazer truques com uma clave. E muitas pessoas me falando, eu nunca tinha feito isso. E aí eu falei, né? Aí eu olhei assim e falei, gente, realmente é uma técnica diferente. É toda uma técnica em si e eu quero trabalhar no outro universo de todos esses que abrem. Isso vai lá antes de quase tudo, assim, falando uns 10 anos atrás, mais ou menos, 12. É, e isso me deu força também, por exemplo, para continuar. Depois disso, eu criei meu primeiro número de malabares, que eu fazia com essa amiga Natália, que ela tocava o violão. Eu fiz estreia ele num encontro de circo, na frente de um montão de pessoas que já faziam circo há muito tempo, porque eu gosto do, né, aparição do momento. E é um número que eu faço até hoje em dia. Ele tem, deve ter uns 10 anos já, um pouquinho mais. Ele foi mutando com o tempo, obviamente. Depois eu recebi uma direção, aliás, o querido Tassio Folli. Teve uma trilha original. Eu fiz muito tempo com as Martas, que é a companhia com que eu trabalho há bastante tempo também. Mas no começo, o número já mais 13, eu fazia ali com 2 claves. E ele era um pouco naquele momento em que eu morava naquela casa em que tinha que fazer 8 milhões de coisas, além de querer aprimorar as minhas artes individuais. E ele transmitia um pouco isso, o estresse que eu tinha no corpo nesse momento, de todas as coisas que eu queria fazer e não conseguia. E com o tempo, eu fui encontrando nele uma coisa muito feminina. E quando eu cheguei no Brasil, eu fui muito criticada por algumas coisas pelas pessoas tradicionais do circo, sem rancores, mas, por exemplo, não depilar o sovaco, não se maquiar, porque né, Não, tem um brilho e uma coisa na cena que sim. supostamente deve ser respeitada, e eu entendo quem escolhe esse caminho, mas nem todo mundo escolhe esse caminho, né? Então eu me senti muito em alguns lugares um pouco julgada assim com meu corpo, minhas formas, e o número se transformou nesse lugar. Um número que eu saio arrumada com um salto, acho que deve ter 15 centímetros, que eu comprei no brechó de uma igreja, aliás. E Adoro. é, e é muito. Eu uso peruca e maquiagem. Acho que Uhum. qualquer que me olhar acha que é uma maquiagem social que qualquer faria para sair na rua, mas eu que não me maquio, para mim é um monte, entendeu? E, e o número foi um pouco isso, como ir tirando essas coisas e ser cada vez mais eu Uhum. mesma. É, e é louco, porque quanto mais eu sinto que esse número já passou, né? Porque a gente tem tantas conversas, tantos encontros, tantos grupos de pessoas que trabalham nesse feminismo que vai, né, avançando e vai se expandindo e somando outras lutas, muitas coisas. E às vezes eu faço ele de novo e falo, não, gente, a gente ainda está Sim, aqui. A gente sim. ainda está com esse. Porque, enfim, um universo enorme, em cada lugar chegam coisas diferentes. Muito E, estereótipo, e aí foi né? onde eu falei, A gente não parou de produzir estereótipo, né, assim, de construir essas não, e também, personas, né, do que significa mulher, do que significa homem, né, assim, o que são essas, esses figurinos, né? Tem um figurino para ser mulher, um figurino para ser homem. É muito maluco. e um lugar na cena, enfim, tem uma coisa muito tradicional do malabarismo, onde a partner era uma mulher. E tudo bem também, eu acho isso, que se você conhece essa realidade e você escolhe ela, você fala, eu gosto de ser bonita, de ser partner e de ocupar esse lugar, acho perfeito, porque é uma escolha, entendeu? Mas se você às vezes quer estar em outro lugar, mas esse é o único lugar que é oferecido para você, aí fudeu. Aí a Sim, gente tem um problema. sim, Porque, sim. enfim, isso, a gente não pode julgar as escolhas de ninguém, na real, porque
quem sou eu para falar que a minha verdade é mais verdade que a verdade do Né? outro? Assim, Nem é sobre isso mais, do né? outro, do outro. A gente já rompeu com isso. Eu acho que por isso a gente se anima de falar de feminismos, né? Tipo, é isso, é um mundo movente, né, painel? Eu também fico sempre pensando sobre isso, apesar de já ter gente questionando que os próprios feminismos vão sumir daqui a um tempo, né? Porque é isso, ó, o mundo é movente, a gente vai saindo desse processo, né? Assim, daqui a pouco ele Mas não vai ser mais necessário, né? É isso, a gente não chegou nisso ainda, né? Mas a tomara. gente. É isso, eu também sou super. Ai, gente, vamos junto, né? Ei, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre isso das criações, que é por que louca das frutas? Por que malabarear com frutas? Tu gosta muito de fruta e aí. Eu gosto muito de frutas, mas foi um caminho muito louco, porque é isso. Cada vez que eu vou começar com algum assunto, eu vou para outro universo, aí eu tô te contando outras coisas que não tem nada a ver com o que eu pensava que ia te contar. É isso. É, depois vou assistir isso aqui e vou falar, que merda que isso lá. Desculpa, gente. É, eu foi muito louco isso, porque o circo e o malabarismo tem uma coisa com uma influência muito europeia, muito. É, aliás, eu, apesar de assistir muita palhaçaria, muito espetáculo de rua na Argentina, quando eu me tornei malabarista, eu assistia muito vídeo. Tinha uma coisa, porque quando a gente começou a se juntar para treinar, que foi aquele ano que eu falei, eu vou ser malabarista, eu lembro que eu cheguei para minha tia, né, que ela é artista, há muitíssimos anos, e artista independente, e eu cheguei e falei, eu vou largar tudo que eu estou fazendo agora. Estava estudando uma carreira de cenografia que eu terminei, mas enfim, nunca fiz nada, estava trabalhando de cozinheira e várias coisas. Eu falei, acabou, eu quero ser malabarista. Aí a mulher falou, vai ser muito legal, vai ser difícil, mas vai ser muito legal. Uhum. E para mim esse foi o dia X que eu falei, pronto, decidi. Tomei coragem e decidi. Sim. E aí comecei a assistir muitos vídeos. Nessa época nem todo mundo tinha. Tinha algumas pessoas que conheciam mais vídeos do YouTube que passavam por aqui Uhum. e por lá, mas não era uma coisa que você chegava no Google e colocava malabares e Uhum. aí tinha toda a informação que tinha hoje em dia. Me senti velha falando isso tudo. Ainda não sei, Estamos. né? Que a tecnologia Estamos. avança muito rápido. Sim. É, e, e eu assistia muitos malabaristas de fora, assim. Uhum. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que a gente tinha muita influência de lá. E eu sempre me sentia um pouco desencaixada desse lugar mais fluida das contemporâneas. Eu me sentia mais tosca, mais bruta, mais com aquela herança mais índia que eu tenho, que mais, sabe, pé Uhum. na terra. E, e aí, num encontro de circo, eu estava com uma amiga muito querida, com a Gabi Rocco, que é uma malabarista que eu admiro muito, e ela tem uma delicadeza, gente, uma coisa muito maravilhosa no trabalho dela. E um amigo olhou pra gente assim, o Juan, que ele é de Tucumã, lá e falou: É, você tem uma coisa mais contemporânea, mais. E você é mais aqui, mais da terra, falou pra mim, tipo, mais assim. E eu gostei disso, gostei muito. Gostei de, Uhum. de, de entender que era o que eu transmitia para as pessoas. Uhum. Para que eu estou tomando um pouco. E aí, tá um pouco. E aí comecei a falar, é ali que eu quero estar, é nessa pesquisa, é nesses lugares, é nesse. E eu demorei um tempo, tá? Desde esse momento até conseguir trazer isso. Sim. E eu comecei a pesquisar. A erva tem uma coisa que às vezes sobe, uma coisinha de erva Uhum. aqui. Você não consegue mais falar, mas passou. É, e eu comecei a pensar que eu queria trazer essas experiências que eu tinha vivido pela Latinoamérica. Uhum. Eu não conheci toda a Latinoamérica viajando em mochila, sino mais os países perto, que ia, voltava, enfim, histórias de vida. E eu falei, é mais essas histórias e essa experiência que eu quero trazer para meu trabalho. Passei um tempo viajando pelo norte da Argentina, adoro, minha avó é de lá, enfim, raízes, família, essas coisas ancestrais que você não entende, mas estão em você.
E aí comecei a trabalhar com frutas, que eu acho que é uma coisa muito daqui, que cada país que eu vou experimento uma fruta diferente e falo, gente, como que isso existe no mundo e eu não tinha comido ainda? Também tenho essa mesma sensação. É, o Brasil foi Amo. tipo uma bomba dessas coisas. E Sim, embora porque eu não sim. consigo parar de comer açaí, entendeu? Uhum. E, e aí comecei aos poucos. Minha ideia principal foi a mochila de alguém que faz circo sempre é enorme. As claves são enormes e tudo que você tem que levar. Eu falei, vou fazer malabares com frutas. Aí quando eu chegar no lugar, eu compro a fruta e pronto. E aí eu faço o número de malabares. Isso foi tipo assim, falei, já resolvi, vai ser isso. Vou ter um trabalho aqui, um número que eu estou, tipo, se eu conseguir chegar sem nada, eu vou conseguir fazer. Mentira, não funciona assim não. Depois você chega, vê que nem todos os lugares têm a mesma fruta. É difícil pra caramba, você sempre tá trabalhando com uma coisa diferente, peso. Peso, eu já ia dizer o peso, né? Então, e aí eu passei de também das claves para as laranjas, que é outro universo. Os Sim. malabares de bolinhas são outro universo que eu sempre namorei assim, tipo, chavequei, mas nunca Uhum. fui lá. Então, eu tive que treinar bastante também para isso. E aí eu comecei a falar, eu já tocava nesse bloco de cumbia que eu toco atualmente, então quero trazer mais esses ritmos latinos, quero trazer. Falei, se eu tô querendo fazer um trabalho mais latino, as frutas têm tudo a ver com essa coisa que eu já estava fazendo, a música que eu tô tocando também tem a ver, e aí começou a surgir esse trabalho que foi a junta de coisas que eu acho que eu tô treinando desde 2009, Uhum. que estava lá uma vez em uma convenção, fiz um curso de atirar facas com o menino, depois continuei também namorando essa ideia de atirar facas e falei, pronto, entrar nesse espetáculo. Maiores com frutas entrar nesse espetáculo, a música que estou tocando entrar nesse espetáculo. Sim. E esse foi o primeiro espetáculo que eu criei com um pouco mais de consciência, eu acho. Então, Uhum. eu fazia um trabalho, aí separava uma graninha, já ia comprar, investia em comprar coisas que eu queria trazer para o espetáculo. Ou em fazer um figurino, ou em chamar alguém para ter uma Sim. sala de ensaio para poder ensaiar. E aí foi crescendo essa ideia, criei um número. Primeiro foi meio número com cortejo, depois fiz uma imersão com o Circo Migra, que é um grupo da Argentina, eh, especificamente com a Letícia Vetrano, que é uma mulher de circo que eu admiro muito, que é a diretora do espetáculo que a gente tem com as Martas também. Eh, e foi tomando forma essa personagem e foi criando esse espetáculo que ainda tem processo, porque esse ano a gente ia fazer a direção definitiva do espetáculo com todas as coisas novas que tinham se somado, mas 2020 nos surpreendeu. E eu trouxe essa coisa, porque com esse professor de antipodismo que eu treinei na Argentina, ele era professor de foca também, que é não sei se você sabe o que é, mas é essa faca ou colher que você usa na boca, que Ah, faz tá. equilíbrio com uma bola, depois Sim. equilibra várias taças, que dá para você fazer com uma corda. Tem várias pessoas que fazem Uhum. foca aqui no Brasil, que é uma coisa do circo tradicional. Eu falei, vou fazer isso para você ver. Tipo, em 2013 eu treinei isso com ele e usei, comecei a usar ano passado. Eu tinha falei que alguma coisa pareceu. Aí, tinha a faca que eu tinha feito na Escola Nacional lá naquela época que eu estava treinando. Fizemos Sim. duas iguais, eu com uma amiga que chama Júlia, que foi uma das primeiras mulheres foca que eu vi ao vivo. Depois ela começou a trabalhar com a natureza, fazer sabão preparado de plantas, foi lá para o mato e fiquei Uhum. sem referência de mulher. E, e peraí, vou respirar. Ah, e juntei tudo isso que estava ali e falei, tá, vou fazer foco, mas não quero fazer com taça de vidro, essas coisas, eu falei, vou fazer com frutas. Aí Uhum. comecei a pesquisar, ver que, sabe que teve um ano que foi um boom, tipo, os aniversários de criança, que era todos com o tema melancia, lembra? Tipo, era no retro, tipo, 2018. E aí, Oh. tipo, lugares de coisas assim, de festa, estavam cheios de coisas de fruta, e aí eu testava. No lugar, as pessoas me olhavam e Uhum. falavam, o que isso é? Porque, eu, sei lá, eu não ia comprar 500 quilos de plástico para testar na minha casa. Aí ia testar no lugar. Sim. Aí as pessoas me olhavam assim e falavam, por que ela tá fazendo isso bem uma bola de melancia que tem lá? Por que a mina tá com uma faca na boca equilibrando? Enfim, aí fui estudando, aprendendo, consultando os Uhum. amigos que já faziam.
E aí criei esse espetáculo que para mim é essa coisa de reverenciar mais a Latinoamérica, as Uhum. cores, os sabores, a música e essa personagem cresce cada vez mais para tentar chegar nesse lugar de ser um reflexo de várias coisas latino-americanas. Mas está num caminho. Então é um espetáculo maravilhoso, eu adoro ele, meu preferido de fazer, mas sinto que ele ainda está em construção bastante e que falta um tempinho aí para eu sentir que ele está, sabe, Sim. levando para cena essas coisas que eu quero. Painé, deixa eu te lançar um exercício aqui imaginativo. A primeira é, quando você pensa em você, um agente cultural, um agente política, né? Uma pessoa política. Como é que você pensa isso em relação ao circo, né? O circo é político, né? Como é que você é política dentro do circo? E aí, juntando nisso, aí juntando nisso, eu quero que tu produza agora um imaginar, é assim, né? Que tu pense agora o que te anima. Eu tô revelando aqui para você que eu tenho a possibilidade de colocar você durante 2 minutos em todas as redes de comunicação do mundo. Que pânico! Tadã! Todas as pessoas, o máximo de pessoas do mundo vão poder te ver fazendo um número por 2 minutos. O que é que pensando essa ideia de política, de o que você tem vontade de comunicar, né, nesse imaginário, nesses 2 minutos? Uma coisa juntando na outra, né? Vamos lá. Primeira parte da pergunta. Preciso organizar. O circo é político, viver é político, viver numa cidade, sobretudo. Uhum. A arte é política. A arte, eu acho que é isso. Não é à toa que nos momentos que a sociedade é mais reprimida, a arte também é. Então, o humor nos leva a curar coisas que estão dentro de nós. Uhum. O sarcasmo pode falar coisas que não podem ser faladas e a gente escutar desde outro lugar. É, e a poesia pode nos levar a sonhar com coisas melhores. Então, eu acho que tudo isso também é política. E eu não consigo não enxergar a arte comunicar com a política. Se você quer pensar, a arte na rua é uma forma de resistência, a arte por meio de editais e trabalhos e demais é dinheiro de verba pública que vai redirecionado para as pessoas que trabalham na arte, para ir redirecionado para o povo que paga esses impostos, então também tem política de por meio. Uhum. Então, sim, a arte e o circo são política. É, e se eu tivesse 2 minutos, se eu pudesse fazer um número para o mundo inteiro ver, o que eu escolheria fazer? Essa foi a pergunta? O que que você pensa agora, Bé? É rápido, né, para produzir esse número, assim, é muito rápido. Mas o que que você acha que não pode deixar de ter? O que que você não deixaria passar nesses 2 minutos? Eu acho que eu levaria justamente esse trabalho que tem um reflexo latino e, e com uma estética bem de rua. Uhum. E eu tentaria que tenha uma pequena poesia no meio que dê para pensar isso, tipo, que a gente pode chegar até onde a gente quiser e que a gente tem que lutar por isso. Não sei se foi claro, foi amplo demais. É isso. Eu costumo dizer que as minhas perguntas são perguntas para viajar. É tipo, são perguntas para produzir outras perguntas. Aham. Mas eu gosto quando você fala, eu gosto quando você diz, né? A gente pode chegar onde a gente quer chegar. Aí eu vou te fazer mais outra proposta, que é daqui a 50 anos, se hoje a gente talvez, né? Aqui eu posso lançar para você pistas, assim como você está lançando pistas, né? De para onde a gente está querendo chegar, né? Pelo menos para onde a gente está querendo ir. Daqui a 50 anos, o que que tu acha que a gente vai estar falando sobre circo? Daqui a 50 anos. Então, pode acontecer tanta coisa no meio, porque eu vejo que quanto mais a gente está ali chegando no objetivo, a sociedade passa por alguma transformação abrupta que a gente tem que fazer uns passinhos para trás. Então é Sim. difícil se Uhum. enxergar, tipo, só indo para frente. É,
Eu espero que, mas é que é uma questão mais de ser humano. Não sou do circo, mas eu Uhum, percebo que a gente se junta e avança em muitas questões, mas a gente ainda continua sendo excluído de certos espaços ou excluindo outras pessoas de certos espaços. Então, o que eu mais desejo que a gente cultive é a tolerância para se enxergar nesses erros e poder evoluir. uhum. E é isso, eu acho que a gente precisa se incluir, entender o circo como uma coisa que pertence a qualquer pessoa que queira trabalhar com ele. Uhum. Lamentavelmente, nem sempre vamos concordar com o jeito que cada um utiliza essa arte, mas eu acho que ela sempre tem que ser disponível para todo mundo. A gente não pode elitizar o circo, senão que ele tem que estar sempre disponível para qualquer pessoa. É, e eu acho que a gente tem que conseguir trazer a diversidade absoluta nesses elencos, nesses espetáculos, nesses espaços que a gente vai ocupando como artista. Espero que daqui a 50 anos a gente tenha chegado nisso. Parece um Também, tempo eu razoável também. para chegar nisso. Sim, sim. Pai, né? Acho que a gente precisa dar pause nesse encontro maravilhoso, assim. Eu fico tô lisonjeada por essa possibilidade. Nossa, que encantadora você, hein? Esse papo aqui, assim, tipo, daria muitas outras conversas, né? Cada ponto desse, assim, a gente poderia passar muito tempo conversando, assim, né? Mas muito obrigada pela disposição, enfim, pela confiança, pelo despojamento. Eu sou muito espontânea, que maravilha, assim. Né? Que ótimo, que maravilha, assim. Você foi. Eu comecei dizendo, né, que ia meio que fazer as proposições para dramaturgia e de repente você estava propondo para mim para onde o caminho. Amo, adoro. Acho que é sobre isso. Circo para mim dos anos, né, daqui a 50 anos tem que ser mais transgressor ainda do que isso, assim, né? Acho que é sobre isso, assim. Mas deixa eu te dizer, então, para a gente finalizar, eu quero te deixar aqui, né, sem pontuar, né, sem te direcionar, mas algo que você queira dividir, queira falar, queira contar, né, sem que eu precise fazer uma proposição, assim. O que você quer nos dizer ainda? Algo que eu queira pontuar. Ah, é, eu acredito em fazer as coisas que nos fazem felizes. Então, acho que é uma coisa que foi falada para mim desde sempre na minha criação. É, então, remarcaria que sempre a gente tem que fazer o que nos faz felizes, porque é aí que a gente vai fazer de verdade. É, que nenhum caminho de seguir os sonhos é fácil, mas é nessas batalhas que a gente também encontra essas felicidades e o caminho que a gente quer percorrer e que é muito importante que a gente se junte e se entenda. Eu tive muitas experiências em trabalhos em grupos, continuo tendo experiência em trabalhos em grupos grandes, que perduram durante o tempo, que são momentâneos e são pequenos projetos. Eu desfruto muito do trabalho solo, porque eu encontrei lá uma liberdade também de tem um desafio de você ter que encarar tudo, mas tem uma liberdade também de você fazer o que você quiser. Mas eu acho que a gente precisa dessas experiências, trabalhos em grupo, para se entender, para conseguir trocar uma ideia, para passar por erros como grupo e poder continuar. É, e é isso, acho. Que maravilha! Ah, e mais uma vez grata, Painé, por esse papo, por esse momento de aprendizado. Eu acho que é isso, assim. É isso, assim, eu sou super empática e super concordo com você, né, da importância, assim. Eu também
trabalhei bastante tempo, né, com muitos coletivos, e hoje eu também tenho os desafios, assim como você. Não, acho que é importante ficar sozinha, é importante, mas eu também sou eu, tipo assim, sou encantada por trabalhar com muita gente. Eu sempre fico, ai, não, vamos inventar aqui. Eu sempre estou chamando, ai, não, acho que eu preciso. Às vezes nem preciso, mas eu fico inventando para chamar. Assim. A importância é muito grande. É isso, um abraço, que a gente se encontre em outros momentos, né? Que a gente possa se ver de perto, né? Acho que é isso, né? Realmente esse momento que a gente está passando faz a gente refletir bastante a importância do tato, né? De sentir o cheiro, de ouvir a voz de perto, assim. E acho que isso também é um aprendizado para a gente poder dar importância maior, né? Eu Gratidão. Ah, queria diga. falar uma última coisa. Por favor. Quando é isso, né? Que eu estava contando a história e tantas pessoas que passam por essa história, né? E quando você começa a ir lá para trás, você percebe quantas pessoas acompanharam você no caminho de ser quem você é também. Então, eu queria agradecer a todas essas pessoas, desde as que eu nem conheci lá atrás na minha história familiar, até as que me encorajaram dentro da minha família também e acompanharam sempre, e a todas as pessoas que eu conheci depois, que é isso. Cada comentário, cada apoio, cada ida na cena junto, cada ida no parque junto, cada vem aqui, vamos fazer uma temporada junto, é, cada, sei lá, o grupo porque eu fiquei no Brasil é Las Martas, que é aquele grupo de malabarismo e música com que eu trabalho, e cada uma dessas pessoas, o Diego que foi meu diretor, enfim, cada uma dessas pessoas que fez parte da história para eu chegar onde eu estou hoje, incluídas vocês que me convidaram hoje para isso aqui. Gratidão total, muito agradecida. Ah, nós que agradecemos, com certeza. Nós que agradecemos, com certeza, assim, viu, Painé? A sua existência, né? E a maneira que você vai decidindo se construir. É isso, assim. Acho que é o nosso presente. Eu acho que é sobre isso, viver nesse mundão, assim. Eu acho que é sobre isso. Eu acredito muito sobre isso. Mas, gente, vocês que estão aqui conosco, atravessados nessas telas, que maravilha ter podido passar por esse percurso desses 4 encontros com essas 4 figuras incríveis, necessárias para esse mundo que às vezes nos desafia aí uns percursos que a gente até fica achando que não faz sentido, mas é tudo passageiro, gente. Faz muito sentido, tem muita gente massa, muita coisa legal para a gente fazer. Quero aqui aproveitar, sim, essa fala da Painé, para também eu, né, daqui fazer meu agradecimento a todas as pessoas que cruzaram e vão cruzar a minha vida. É sobre isso, não existe meritocracia nesse mundo, eu também não acredito nisso. Existe muita coletividade e muita vontade de encontrar pessoas, né? E de se encontrar e fazer essa grande dança, esse grande circo, né? Essa grande multiplicidade, né? E, em especial, a companhia Clé, né, com essas manas incríveis que compõem a companhia, né, em especial a Samara, que foi quem mais do que convidou, mais credibilizou, né, confiou a mim esse momento que é bem desafiador, né, mas ao mesmo tempo é um desafio de encantamento, assim, muito grata, meninas, vida longa, muito tempo aí para nós nos encontrarmos na vida. E é isso, gente. Um beijo grande, Painé. Um beijo grande para todos vocês, gente. Sigam aí. Não esquece lá, ó, segue lá o canal, né, da Companhia Clay, que tem muito mais outros materiais interessantes para vocês verem. Beijo. Fui.